Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja no nosso meio, inspirando na nossa compreensão e na nossa fala, para que, manifestando fisicamente, verbalmente, possamos receber a dádiva do conhecimento que o Evangelho nos propõe a dar. E assim nos fala hoje, segundo São Mateus, nesses termos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso o amigo do noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será retirado do seio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo em pano novo em roupas velhas, porque o remendo repuxa a roupa e a rasgarão, ficando maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentarão e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo coloca-se dentro, assim em odres novos. Veja, o que o Evangelho quer nos mostrar com essas passagens de hoje? Eu acredito que a mensagem inicial que Deus quer que nós traçamos para a nossa vida, quando diz respeito ao luto, ao luto por aqueles que já partiram, Jesus justifica o porquê que os discípulos deles não ainda devem prestar luto, porque ele ainda está em nosso meio. E essa presença física na época de nosso Senhor Jesus Cristo, ela veio nos ajudar a compreender a verdadeira maneira de como podemos observar as lógicas que o dia a dia do mundo quer que a gente aprenda, quer que a gente nos renove para receber assim a sabedoria do Divino Espírito Santo enviada por Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio nos trazer a capacidade de entendermos. E o Evangelho por isso que fala, precisamos nos renovar, nos compreender, nos tornar novos, para que essas novas palavras, esses novos métodos possam nos alcançar em nossas vidas. Os maus hábitos, os hábitos passados, não combinam com os métodos que Jesus explica, ensina para nosso próprio aperfeiçoamento e felicidade. A gente sabe de muitos problemas que tem no nosso dia a dia, muitos gerados dos nossos trabalhos, nossas famílias, e nós precisamos, mais do que tudo, observar o que Jesus nos ensina, para que nós não comprometamos a nossa oportunidade de vivermos com felicidade aqui na Terra. Veja, quando a gente perde um vínculo próximo, eu não vou dizer um vínculo permanente, eu vou falar um vínculo próximo com Deus, porque acredito que ninguém permanentemente consegue se afastar, uma vez que Ele é nosso Criador, mas a gente consegue perder o vínculo próximo com Deus. A gente vai dar margem aí ao pecado, ao erro, ao acharmos que conseguimos resolver tudo sozinho. E nisso consiste os sinais iniciais que vão nos levar a grandes dificuldades. Portanto, é importante que nós saibamos reconhecer que maior que sejam os desafios que estejamos enfrentando, quando não temos todas as respostas,
Um tem e nos dará se nós pedir, que é Deus. Nos maiores desafios, aqueles que nos causam estresses extraordinários, que nos causam raiva, frustrações, que nós caçamos uma forma de resolver e não conseguimos encontrar dentro da nossa capacidade imediata, devemos saber que um tem. E se nós colocarmos na mão dele, e se dermos um tempozinho para recebermos, para compreendermos a resposta que ele tem a nos dar, porque nós só conseguimos ouvir a resposta de Deus quando nós tranquilizamos o coração. Se não tranquilizar, o coração não consegue ouvir. E por isso esse tempozinho, porque ele pode nos mandar de forma imediata. Mas para isso é necessário tenhamos um coração tranquilo, e nem sempre a gente consegue ficar dessa forma. Portanto, isso é fundamental. Aprendendo e praticando, e eu falo porque coloco em prática também, a gente consegue testar todos os ensinamentos espirituais de forma física e ver que a espiritualidade não está distante do que os homens chamam de ciência. Tudo muito complexo. A ciência só descobre o que já existe, e a espiritualidade nos fala que existe. Portanto, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde hoje e sempre, e que as palavras do Evangelho sejam sempre a seguir, essa bússola da nossa jornada. Assim seja. Amém.